Isto aqui é familiar para você? Ax² mais bx mais c igual a zero. Esta aqui é a fórmula. Se você falou de Bhaskara, saiba que você está errado. Pode estar certo, mas está errado. Porque o nome dessa fórmula aqui não é fórmula de Bhaskara. Não, está totalmente errado, meu amigo. Sim, porque parece uma fórmula que acredito que todo mundo quase passa no ensino médio. Você pode esquecer de quase tudo. Só que tem uma coisa que a gente nunca esquece. E é a fórmula de Bhaskara. Você vai usar se bobear na sua vida? Provavelmente você nunca vai usar ela. Mas aí sempre se lembra dela. Fórmula de Bhaskara. Todo mundo sempre recorda desse nome, né? Só que se eu te falar que o nome dela não é fórmula de Bhaskara, como se fosse fórmula de Bhaskara, nada mais é do que o apelido dela. E sim, ela tem um verdadeiro nome. E qual seria esse nome? Bom, pessoal, hoje é isso que iremos abordar nas curiosidades e histórias da matemática. O vídeo de hoje é para revelar qual o verdadeiro nome da fórmula de Bhaskara. Hoje vamos falar um pouquinho sobre essa fórmula, que ela é muito conhecida pelos alunos brasileiros, né? Todo mundo que já passou no ensino fundamental, ensino médio e na graduação se lembra ou se recorda um pouco desse nome. Mas sabe o verdadeiro nome dela? Então, hoje, nas nossas curiosidades do dia, vamos falar um pouquinho sobre essa fórmula. Ficou curioso? Então, simbora para entender melhor essa história de qual será realmente o verdadeiro nome dela. Simbora! Então, bora falar um pouquinho melhor sobre a fórmula de Bhaskara, né? Essa fórmula clássica que todo mundo passou no ensino médio, a gente muitas vezes sai sem saber nada sobre a matemática. Só que a gente sempre vai se recordar de uma coisinha e se lembra, né? A fórmula de Bhaskara, esse nome que pegou muito bem, né? Que é aquela clássica fórmula ax² mais bx mais c igual a zero, né? Essa fórmula foi desenvolvida por Bhaskara Acharya, um matemático indiano, né? Só que, falar até um pouquinho da parte histórica dessa fórmula, é um pouco contraditório quando dizem que a fórmula é de Bhaskara, porque em tese, Bhaskara não foi o criador dessa fórmula em si, né? Porque tem-se anotações de até 4.000 anos antes do Bhaskara surgir do povo dos babilônios, que ele já citava as regras sobre esta fórmula. Só que os conhecimentos algébricos, a álgebra em si daquele tempo, para o tempo de Bhaskara, já tinha mudado muita coisa, né? Não se falava-se na linguagem algébrica que a gente conhece, né? Com os coeficientes, os termos, as incógnitas e tudo mais. Não. Era mais algo mesmo escrito mesmo, como se fosse texto, uma redação. Então, os tempos se passaram e depois Bhaskara, podemos dizer que ele reformulou como hoje nós conhecemos. Mas dizer que até a fórmula de Bhaskara é do matemático Bhaskara, tem na matemática muita contradição, porque já tem provas que mostram que não foi ele que realmente deu origem a essa fórmula. Mas foi ele que assim reorganizou e estruturou de uma maneira que hoje todo mundo conhece. Mas aí tem até o principal, né? Por que tá no título até do vídeo, tipo, o nome da fórmula não é fórmula de Bhaskara. Hoje aqui no Brasil a gente conhece isto como fórmula de Bhaskara. Só que aí tá o interessante. Apenas o Brasil fala fórmula de Bhaskara. Tecnicamente, o nome disso aqui é fórmula quadrática. O nome da fórmula de Bhaskara não é fórmula de Bhaskara, é fórmula quadrática. É tipo, é aquele amigo que você só conhece pelo apelido. Só que quando você descobre o verdadeiro nome dele, você fica pensando, pera, esse era o teu nome? Tipo, na minha escola, eu era conhecido como Chuchu. Pouca gente sabia, às vezes, que o meu nome era José. Realmente. Conhecia eu pelo apelido, mas não pelo meu nome. É a mesma coisa, a fórmula de Bhaskara é como se fosse o apelido dela. O verdadeiro nome dela é fórmula quadrática. Então é aquele amigo que você sabe o apelido dele, mas não sabe o nome verdadeiro. E aí ficou interessante, né? Porque a gente conhece como fórmula de Bhaskara, todo professor apresenta ela como fórmula de Bhaskara. Eu mesmo, quando eu já dei aula, apresentei como fórmula de Bhaskara. Às vezes eu desconhecia o verdadeiro nome dela. E até eu mesmo, depois soube que era fórmula quadrática, até eu fiquei estranhando. Mas o nome dela é fórmula quadrática. E até fica pensando, mas peraí, como é que então surgiu o nome fórmula de Bhaskara? Bom, antes, assim, muitos se acreditavam, até o momento que começou a surgir certos documentos que provavam que Bhaskara não foi o verdadeiro criador dessa fórmula, né? Tinha-se anotações do próprio Bhaskara falando sobre a fórmula quadrática, né? E quando esse material chegou no Brasil, acredita-se que muitos matemáticos brasileiros, quando eles começaram a ler, a aprender mais sobre essa fórmula, associaram do que um termo fórmula quadrática a fórmula de Bhaskara, por causa que o livro, todas as anotações eram de Bhaskara. Então, você pensa, as anotações eram de quem? De Bhaskara. Ah, então essa fórmula é a fórmula de Bhaskara.
Então, tipo, acredito que essa foi a origem do nome Fórmula de Bhaskara aqui no Brasil. Que o pessoal leu, estudou, viu que o livro, as anotações era de Bhaskara, essa forma, Fórmula de Bhaskara, pronto. E assim surgiu o nome, um novo nome para essa fórmula, né? Que tecnicamente, em todo outro mundo, é fórmula quadrática, brasileiro, fórmula de Bhaskara, porque o criador foi de Bhaskara, que até é um termo fórmula quadrática, associa-se até mais à verdadeira fórmula, por causa que tem-se o babado histórico da matemática, que não foi ele que fez, né? Então, até associar a fórmula ao que realmente está provado que não é o seu verdadeiro criador, fica até uma situação historicamente correta, né? Então, aqui fica essa situação bem chocante. A fórmula de Bhaskara não se chama fórmula de Bhaskara. Seu nome é fórmula quadrática. Ela foi apelidada literalmente só no Brasil, que se chama fórmula de Bhaskara, né? Por causa de anotações do seu livro, e aí o brasileiro, quando pegou e começou a ler, anotações de uma fórmula, é de quem? De Bhaskara, fórmula de Bhaskara. Então, aqui está um choque para você que se bobear passou ensino fundamental, ensino médio, tá aí na vida adulta, por exemplo, e estudou isso daqui. Acredite-se, você começou a chamar ela a sua vida toda, passou a vida toda acadêmica, estudantil, chamando essa fórmula pelo termo errado. Eu também acreditei, passei todo o meu ensino médio chamando isso aqui, para depois descobrir que, na verdade, tinha um outro nome. Então, também é até interessante, porque se algum livro, anotações, que principalmente venham do estrangeiro, muita gente gosta de pesquisar materiais de fora, e você vê esse termo fórmula quadrática, não associa algo estranho, é a fórmula de Bhaskara. Só que em outros lugares eles não têm esse termo, eles não chamam. Porque só aqui mesmo na nossa terra brasileira que a gente batizou ela com outro nome. Então, pessoal, esta é a curiosidade do dia, né? Estamos só renomeando algo que o brasileiro passou muito e muito tempo chamando, mas para depois descobrir que na verdade não é o nome verdadeiro dela. Então aqui está nossas curiosidades e história da matemática do dia, né? Que a fórmula de Bhaskara não se chama fórmula de Bhaskara, né? Algo bem chocante, para falar a verdade. Bom, pessoal, mas então aqui a gente encerra essa videoaula de hoje de histórias e curiosidades matemáticas. E peço, por favor, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Também ajude a divulgar, compartilhe nosso vídeo para chegar em outras pessoas e aprender novas curiosidades, né? Mande pro seu amigo, será que realmente ele sabe o nome dessa fórmula? Ou também é mais uma pessoa que chama fórmula de Bhaskara para depois descobrir que não se chama fórmula de Bhaskara. Bom, pessoal, então por aqui eu encerro essa curiosidade do dia. Também peço para você se inscrever nas nossas outras redes sociais. Siga a gente, ajuda o projeto em todo lugar. Tem o nosso Instagram e o TikTok, onde também postamos novidades, sempre interagimos com outras maneiras nessas redes sociais. E também peço para você, nas próximas videoaulas, curte, deixe seu comentário, outras curiosidades. O que você acha que seria interessante de abordar aqui? Fique à vontade para comentar que a gente vai analisar e quem sabe a gente não produz um vídeo sobre alguma curiosidade que você goste ou que queira que a gente traga aqui. Então, pessoal, por aqui eu encerro essa videoaula de hoje. Falou, até a próxima!